Fala galera que escuta a nossa plataforma. Hoje a gente vai discutir sobre o artigo CRASH 3. Meu nome é Patrícia Lopes, eu sou médica emergencista e o estudo CRASH 3 foi um estudo publicado em outubro de 2019 na Lancet, que avaliou o quê? Os efeitos do ácido tranexâmico na morte, incapacidade, eventos oclusivos vasculares e outras morbidades em pacientes com lesões cerebrais traumáticas agudas. Foi um estudo randomizado, placebo controlado. Pequena introdução sobre o tema, né? A gente sabe que todo ano ocorrem milhões de novos casos de TCE, dentre eles os principais causadores, né? O carro-chefe do TCE são os acidentes de trânsito e as quedas. A gente sabe também que o sangramento intracraniano é uma complicação muito comum do TCE e ele aumenta muito o risco de morte e invalidez desses pacientes. Esse sangramento, inclusive, ele pode ocorrer no momento do impacto ou horas depois da lesão, que inclusive pode causar aumento da pressão intracraniana, herniação cerebral e, finalmente, morte. E como é que foi feito esse estudo? Vocês lembram que, a gente já falou em outro momento aqui, o estudo CRASH 2 foi um estudo publicado em 2010 também do Lancet, que mostrou que os pacientes com sangramentos extracranianos tinham benefício do uso precoce do transamin. Mas nesse estudo CRASH 2, eles excluíram os pacientes vítimas de TCE associados ao trauma. Eles só avaliaram os pacientes com sangramentos extracranianos importantes. No estudo CRASH 3, eles vêm para avaliar os pacientes com TCE, para tentar mostrar que o transamin também é efetivo nesses pacientes vítimas de trauma, né? Esse estudo também veio para responder que nos pacientes com TCE também tem aumento da fibrinólise, né? Inclusive, por ter esse aumento da fibrinólise, eles também podem ser beneficiados pelo uso do transamin. Transamin, relembrando, ele é um antifibrinolítico que vai reduzir o sangramento ao inibir a degradação dos coágulos sanguíneos de fibrina, antifibrinolítico. CRASH 3 foi um estudo internacional, multicêntrico, randomizado, controlado por placebo. Foi feito de julho de 2012 a janeiro de 2019. Então, vejam bem, o CRASH 2 ele foi publicado em 2010 e o estudo CRASH 3 ele iniciou em 2012, um pouco depois do CRASH 2. Foi um estudo internacional, 29 países envolvidos, 175 hospitais, 12.737 pacientes, divididos igualmente entre pacientes grupo placebo e pacientes que fizeram uso de transamin. É importante a gente saber que antes do CRASH 3, tinham dois estudos bem menores que já tinham mostrado uma redução da mortalidade com o uso do transamin. Mas esse estudo menor, ele não avaliou os resultados dos efeitos adversos ou deficiência nos pacientes que eles avaliaram no estudo. O CRASH 3, ele vem para quantificar os efeitos do transamin na morte por TCE e avaliar a incapacidade e eventos adversos, que foram as coisas que os estudos menores não conseguiram definir. E quem foram os pacientes estudados? Os pacientes elegíveis para o estudo foram adultos, né, acima de 16 anos, com Glasgow menor ou igual a 12, com TCE dentro de 3 horas da lesão. Vale aqui uma ressalva que o início do estudo, eles começaram com corte de 8 horas da lesão, mas no meio do estudo eles transformaram esse corte para 3 horas de lesão. Então, pacientes com TCE, dentro de 3 horas de lesão, Glasgow menor ou igual a 12, e pacientes com qualquer sangramento intracraniano na TC. É importante lembrar que esse estudo ele excluía os pacientes que tinham sangramentos extracranianos importantes. Por quê? Porque os pacientes com sangramento extracraniano importante já tinha sido estudado no estudo CRASH 2 e já tinha sido visto que esses pacientes tinham benefício com o uso do transamin. Então, nesse estudo CRASH 3, especificamente, eles foram excluídos. A maioria dos pacientes eram homens, né, 80%, com idades variadas, semelhante ao CRASH 2, né, a maioria dos pacientes vítimas de trauma são homens. E o desfecho primário qual foi? Morte por TCE no hospital em até 28 dias depois da lesão em pacientes que fizeram uso do transamin ou placebo em até 3 horas da lesão. O desfecho secundário foi a morte precoce, né, dentro de 24 horas depois da lesão, mortalidade por todas as causas e causas específicas, deficiência, eventos vasculares oclusivos,
convulsões, complicações neurocirúrgicas, dias em UTIs e eventos adversos em 28 dias depois da randomização. Então, foram vários desfechos secundários avaliados, né? Mas é importante a gente lembrar que o desfecho primário foi esse: pacientes avaliados por morte por TCE no hospital em até 28 dias depois da lesão e pacientes que fizeram uso de Transamin ou placebo em até 3 horas da lesão. Esses dados, né, de desfecho, eles foram coletados 28 dias depois da randomização, na alta hospitalar ou em caso de morte, nessas 3 situações. E quais foram as doses do Transamin e do placebo utilizadas? As doses foram muito semelhantes, foram idênticas, na verdade, às doses utilizadas no estudo CRASH 2. 1 grama de ataque de Transamin em 10 minutos, seguido de 1 grama de Transamin em 8 horas, versus o placebo com solução salina na mesma quantidade e no mesmo tempo que era feito o Transamin. E qual foi o resultado do estudo? Esse estudo CRASH 3, ele mostrou que aqueles pacientes com TCE tratados com Transamin tinham um risco de morte reduzido, principalmente quando o Glasgow de 3 e pacientes com pupilas bilateralmente não reativas, eles foram excluídos, né? Até porque pacientes com Glasgow 3 e pupilas bilateralmente arreativas são pacientes com prognóstico naturalmente muito ruim, independente do tratamento que você faça. Então, quando você exclui esses pacientes, o estudo mostrou que os pacientes com TCE que eram tratados com Transamin tinham risco de morte reduzido. Tranquilo? Então, se a gente for analisar o estudo, menor mortalidade de pacientes com TCE leve e moderado quando o Transamin foi dado em até 3 horas do trauma, ou seja, de forma precoce. Mas esse efeito ele não foi visto nos pacientes com TCE grave. O risco, né, de eventos oclusivos e outras complicações foi semelhante nos 2 grupos, né? Risco de TVP, TEP, ABC e AM foi semelhante nos 2 grupos. Também não teve evidências que o Transamin aumente o AVC fatal ou não fatal, e o risco de convulsão também foi semelhante nesses 2 grupos. Então, resumindo, o que a gente consegue concluir desse estudo? A administração de Transamin em pacientes com TCE, dentro de 3 horas depois da lesão, reduz a morte relacionada ao TCE leve e moderado, sem evidência de efeitos adversos ou complicações e sem aumento da deficiência desses pacientes. Nenhuma redução foi avaliada, né? Não teve nenhuma redução aparente em pacientes com TCE grave, que são pacientes já com prognóstico naturalmente muito ruim, e foram, como eu já falei para vocês, retirados pacientes com pupilas bilateralmente arreativas, né? Porque provavelmente já tinham apresentado, né, hemorragia intracraniana extensa, herniação, e tinham improvável chance de melhorar o desfecho com o uso do Transamin. É importante a gente avaliar que os pacientes com pupilas unilateralmente arreativas, eles não foram excluídos, somente os que tinham pupilas bilateralmente arreativas. E aí, muitos desses pacientes com pupilas unilateralmente arreativas, eles também já possuíam herniação cerebral. E isso pode ter diluído um pouco aí o efeito do tratamento, né? Se a gente excluísse também esses pacientes com pupilas unilateralmente arreativas, em uma análise aí pós-hoc, o efeito do tratamento do Transamin seria visivelmente maior. O efeito do Transamin na mortalidade relacionada ao TCE, ele parece depender do intervalo de tempo entre o traumatismo e o início do tratamento e da gravidade do TCE. E, ao contrário do CRASH 2, não teve evidências de que a administração, além das 3 horas de lesão, tenha aumentado o risco de morte relacionado à lesão na cabeça ou outros eventos adversos nesses pacientes. Então, assim, é um estudo importante, né? A gente utiliza ele hoje nas nossas emergências, né? É um estudo grande, multicêntrico, né? Randomizado por placebo, e mostra que realmente a gente pode utilizar precocemente esses pacientes vítimas de trauma com TCE, com Glasgow, né? Excluindo os pacientes com Glasgow de 3, e traz benefício na mortalidade. Tranquilo? Então, esse foi o estudo CRASH 3. Continue acompanhando a gente, que a gente vai estar postando novos estudos aqui. E a gente vai falar sobre outros usos do Transamin em outros estudos e outras situações clínicas. É isso aí, pessoal. Valeu!